versão Pocket, com a volta do nosso amigo Cleveland Prats, que subiu. Ó, esse povo aqui viaja demais, viu? Eu viajei ontem, fui para Itaquaquecetuba, mas enquanto isso, Vitor, né, viaja pela Europa, Barcelona, Paris, Londres. Nosso amigo Cleveland volta aí de uma excursão maravilhosa pela Patagônia, aí tem uma figurinha para trocar com a gente. Nosso xará hoje com um contratempo particular. O senhor Rodrigo Delosso, vamos ver se entra. Se não entrar, não vai ter jeito, vou descontar. Mas eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela senhora Tati Poroger e o meu amigo Cleveland Prats, o conhecido também como Leão da Montanha. Não é verdade, Cle? Você ri, né, Cle? Você ri. Você só errou, Amiguinhos, viu? Eu não estava na Patagônia, não. Eu estava no Atacama e na Atacama. Bolívia. Atacama. Tá tudo ali, tá tudo ali. Olha só, das pesquisas, né, infelizmente nós não temos o nosso especialista aqui, mas parece que tem alguns sinais um pouco contraditórios, né? Pela terceira pesquisa aumentou um pouquinho aí, melhorou um pouquinho a situação do Bolsonaro, né? Mas em compensação, na comparação da eleição anterior, ele é o que tem perdido, sim, pelo menos pelo que as pesquisas apontam até agora, mais eleitores. Tati, ali, na chincha, doa quem doer, a eleição já está definida? Ou você ainda acredita que tem uma chance aí do Bolsonaro dar uma embolada e complicar um pouquinho mais a coisa? Você Você... diz a chance de uma terceira via? Não, terceira via esquece, eu acho que não Acho existe. que não. Muita gente dá o Lula já como eleito, né? O pessoal até brinca que o Lula já é presidente na Austrália. Você compartilha disso? O seu termômetro aí não mudou nada? Ou já era para o Bolsonaro? Ou ele ainda tem um tempo? Como é que você vê a eleição? Eu acho que essa PEC, apesar de particularmente achar terrível para a economia a médio e longo prazo, ela vai ter um ganho político para o Bolsonaro. Então, é questão do quanto ele vai conseguir capitalizar nisso, quanto que as pessoas vão entender, né? As pessoas que estão recebendo auxílio, que isso vem do presidente, é uma iniciativa desse governo, tem a ver com ele, e se isso vai traduzir em votos, se ele vai conseguir capitalizar em cima disso. E, enfim, acho que está difícil ser no primeiro turno, que já é uma notícia, vai. Olha, eu não consigo nem saber se é bom ou ruim, porque às vezes você fala assim, se for para ser Lula, que seja, sabe assim, que venha logo a tortura, porque aí é Que mais um assim, mês né? de tortura, mas a gente fica... O jogo é jogado, né? A eleição se ganha. Então, assim, às vezes a nossa análise à luz fria dos fatos nos leva à conclusão de que, por exemplo, uma PEC como essa, né, à luz da razão, do bom senso, do discernimento, estivéssemos num país civilizado, desenvolvido, com uma oposição republicana, uma disputa em alto nível, poxa vida, talvez uma PEC nessa. Aí você fica pensando, né, será que uma PEC como essa, dadas as circunstâncias, dados os riscos, alguém que estivesse no lugar do Bolsonaro, será que faria diferente? Eu desconfio que não. Então, no final das contas. Alguém com uma ética, sim. Mas eu acho que é muito difícil essa ética num país como o nosso, né? Acho que a gente não tem estadista de verdade. Acho que pouca gente. Eu não consigo imaginar dos presidentes que nós já tivemos, qual que estivesse ali faria diferente, né? Fernando Henrique, tido como um príncipe por muito, foi o cara que alterou o mandato da reeleição durante seu próprio mandato, uma medida eticamente indefensável. Ele poderia até, para o próximo mandato, né? Mas nunca Sim, com a bola concordo. rolando. E foi assim com a bola rolando. E aí, Cleveland? Você acha que o jogo já está dado, já era, o Lula é o próximo presidente, ou debaixo dessa ponte ainda vai passar muita água? Acho que, apesar do esforço enorme que o Lula está fazendo para perder voto, o Bolsonaro está fazendo mais esforço ainda, né? Porque É a a briga briga para ver está quem perde. É mais ou menos isso, né? Eu acho que ninguém está querendo mais ocupar aquele cargo, mesmo porque quem for ocupar o cargo no ano que vem, com todos os problemas que estão sendo levados para frente, vai ter uma bela dor de cabeça, né? Ou você resolve fazer o certo, arrumar o país, começar a arrumar o país, não arrumar o país, e nunca mais vai querer ser visto aqui no país, ou então você vai fazer aquilo que a gente já sabe, né? Vai enfiar o pé na Vou dar um jaca. micro spoiler. Nos nossas considerações finais, uma das minhas citações vai ser exatamente sobre isso aí. Mas então mas você acha que tem tempo para o Bolsonaro reverter esse quadro ou já está dado, o Lula é presidente?
Acho que já está dado, Marcelo. Acho que é muito difícil reverter. Eu acho que ele tem uma rejeição muito grande. Para conseguir alterar isso não vai ser coisa fácil. Em que pese esse dinheiro, de certa forma, ir para aqueles que estão, que têm, digamos assim, mais propensão a mudar voto, dada a condição financeira, porque estão no desespero, eu acho que não vai chegar a um nível que seja capaz de reverter esse processo. Mas, enfim, vamos esperar para ver, né? Essa é só uma opinião. Numa briga dentro de mim, entre ego, superego, id, né? Eu ainda acho que o Bolsonaro tem um tempo para colher fruto dessas medidas. Eu acho que essa questão da gasolina, da redução do ICMS, eu acho que ainda não foi capturada e vai repercutir muito e muito positivamente, porque o nosso bolso é o nosso órgão mais sensível, né? E você, numa canetada, numa semana, você está colocando gasolina 6,80 e na outra 5,70, é uma coisa que chama atenção. Então, eu acho que o Bolsonaro, né, com a criação de empregos, com essa questão do ICMS da gasolina, com esse pacote de bondades aí, talvez haja um tempo para ele colher frutos, né? E indo para um segundo turno, aí começa tudo de novo, né? E aí acho que a gente tem uma chance, talvez, do Bolsonaro conseguir fazer prevalecer um sentimento antipetista. O Lula vem ajudando, né? Se o Bolsonaro até então era criticado, né, antes do período pré-eleitoral, pelas bobagens que falava, e não eram poucas, né, sempre dando falas que dão margem, interpretações, grosserias que não condizem muito com a liturgia do cargo dele. O Lula também tem caprichado, hein? Ele abriu a caixinha de ferramenta, né? Aliás, é disso que eu queria falar um pouquinho, né? A fala do Lula lá em Diadema foi uma fala bastante rica, né? Falou sobre várias questões. O Lula tem mantido encontros com empresários, né? E na fala dele em Diadema, ele retrucou dizendo o seguinte, né? Quando os empresários falam com ele, só quer saber de teto fiscal, e o PT sustenta ali, naquilo que foi apresentado como um programa, acabar com o teto dos gastos. Para quem critica o Bolsonaro por desrespeitar o teto dos gastos, acho que o Lula não é muita alternativa, né, Cleveland? Porque afinal ele defende claramente o fim do teto. O que você acha? O Lula morde a sopra? O que o Lula de verdade, na sua opinião, vai fazer? Porque na primeira eleição dele, né, aquele Lula que falava em romper com a FMI, ele foi bastante pragmático, pelo menos no começo, né? O que você acha, hein? Mas a gente precisa comparar a situação naquela época com atualmente, né? A situação daquela época era muito mais tranquila para ele assumir. Lembra que a flutuação de dólar que teve foi muito mais Sim, em função do medo dele vencer. sim. A casa estava mais arrumada, né? E ele pegou um Tava. momento a favor, né? Ele pegou tudo a favor, né? Ele pegou a lei de responsabilidade fiscal que tinha sido recém-aprovada e estava gerando os efeitos, ele pegou um Contra a crescimento vontade do de PT, diga-se de commodities passagem, né? Que na oposição votou totalmente contra, né? totalmente contra, ele pegou a casa assim, era só sentar lá e não fazer muita bobagem. E aí ele teve a sorte, quer dizer, a inteligência de botar o Palocci, que por sua vez botou um pessoal lá que no Ministério da Economia que tomou conta da casa. Mas lembra que depois que o Palocci saiu, que foi aquele Deus nos acuda e Inclu toda a confusão começou lá, né? No Inclusive, governo Lula, as pessoas se esquecem. o zum, zum, zum do mercado na época que o Lula assumiu é que ele tinha até convidado o Malan e o Armínio Fraga para que continuassem num primeiro momento, né, para fazer uma transição. E realmente o Palocci, à frente do Ministério da Economia, ele fez bom papel, né? E a saída dele começou a degringolar a coisa, né? A chegada do Manteiga, que lá a nova, como é que eles chamavam mesmo? É nova matriz, Nova matriz Nova econômica. matriz a econômica. nova matriz econômica que na verdade A desgraça. jogava fora o tripé que trouxe a estabilidade com o plano real. E aí, Tati, o Lula morde a sopra. Eu tenho uma sensação. Eu acho que assim, ninguém vai poder reclamar do Lula, porque diferente da primeira vez que ele fez a carta aos brasileiros, ao povo brasileiro, que ele está preocupado com o mercado, agora não, ele está sendo muito sincero em tudo que ele pretende fazer. Ele fala, por exemplo, sem nenhuma limitação em controlar a mídia, em controlar as redes sociais, em acabar com o teto dos gastos, e rever a questão da reforma da Previdência. Ninguém vai poder reclamar, ele está dizendo, né? E aí, o que você acha? Qual é o Lula verdadeiro? O que morde ou o que assopra? O que morde. É esse plano que ele está falando. Acho que esses encontros. Até porque ele nem está soprando muito, né?
Eu não vi ele assoprar nada até agora. Não, eu imagino quando que eu li o assopra, eu falei assim, cadê o assopra do Marcelo? Não, o assopra aqui, vendo. O assopra da pauta, na verdade, dizia respeito ao seguinte, a ele manter essa interlocução com grandes empresários, né? E que eu Então, mas imagino que aí, é o tentar assoprar. assim, na verdade, acho que esse tipo de relação com o empresariado é bem diferente daquela de vamos tentar manter uma estabilidade econômica, vamos manter o tripé, vamos, né, fazer a tal da carta ao povo brasileiro. É diferente do que ele fez em 2002. Eu acho que é sentar na mesa e definir os amiguinhos que vão ser os beneficiados pelo jogo da vez. Então, assim, vocês vão estar comigo? Ele já falou claramente que quer expandir o crédito via BNDES, que é toda a estratégia de criar os campeões nacionais, né? Os Joesley Batista, Não os deu certo da primeira vez, mas agora vai dar, né? Deu certo para esses caras, né? É. Todo mundo se ferrou, mas para eles deu muito certo. Então, acho que é esse empresariado meio ratazana, que está, né, assim, sendo bem sincero, em cima dele ali, tentando abocanhar alguma coisa, já sacou que ele provavelmente vai ser o próximo presidente e está lá tentando chupinhar o deles. Então, não é assim, vamos falar com a economia brasileira como um todo. É isso, é o corporativismo. Não né, estão falando. E aí, o Cleveland, esse pessoal não está falando com o presidente porque o presidente não dá abertura, ou eles estão falando com o Lula porque já tem certeza da vitória do Lula? Ou é um pouco de cada coisa? Não, eu acho o seguinte, vamos lá, quem vai ganhar com isso a gente já sabe, são os mesmos que ganharam durante o tempo do PT, que tiveram todas as benesses. Agora, o que me assusta um pouco, Marcelo, é o mercado financeiro achar que o Lula pode mudar, né? Tá faltando você dar de presente para os teus colegas aí aquele livro do Eduardo Zanetti, Auto Engano, né? Porque é só isso que explica o Aliás, mercado esse achar livro é que... muito bom. Excelente. É só isso que explica essas pessoas acharem que o Lula vai ser aquele mesmo Lula do primeiro governo dele. Não dá, não tem base. Até porque, cá para nós, aquele Lula do primeiro governo dele foi o Lula que criou as condições para que, fazendo uma sucessora, nos enfiasse na maior recessão da nossa história, né? O biênio 15-16 conseguiu, com o mundo crescendo, ser algo mais devastador para a economia brasileira que a própria pandemia. Olha que loucura. Todo mundo preso em casa, sem sair de casa, a gente não conseguiu que a economia retrocedesse o tanto que aquele biênio custou para a gente, né? Tanto é que a maior herança do PT são 14 milhões de desempregados, que agora, de lá para cá, depois do Temer e do Bolsonaro, esse número de desempregados vem diminuindo, agora a gente trabalha com um número aí de um dígito, né? Enquanto antes eram esses 14 milhões. Realmente, cara, eu acho que é uma visão assim bastante curta e bastante limitada ao aspecto econômico, né? Porque, para mim, está muito claro que esse é um projeto de gerações, né, que começa com a redemocratização do país, mas que tem um marco ali nos anos 90, né, com a reunião do Foro de São Paulo. Basta lembrar que daqueles partidos todos reunidos, né, saiu Mujica, saiu Kirchner, saiu Chaves, saiu o cara do Equador, me faltou o nome agora, o Evo Morales, né? Então, quer dizer, houve um movimento ali, né? É gente que dedicou uma vida a uma causa. E eu não acho que a vitória do PT, ainda que ingenuamente para algumas pessoas possa não representar grande mudança em termos econômicos a curto prazo, não represente uma retomada de uma tentativa de minar a democracia, como foram os governos do PT, né? Especialmente através do mensalão do petrolão e do mensalão, né? Criar uma máquina de propaganda política com capacidade financeira para subverter qualquer ordem. O que, aliás, a meu ver, né, sem citar nomes, eu acho que explica muita coisa, né? Quem assistiu Narcos, eu acho que assim, né, o Lula tá para o Brasil como o Pablo Escobar teve para a Colômbia, né? Naquela seriado Narcos, chega uma hora que o cara ganha tanto dinheiro que ele não tem mais onde enfiar o dinheiro, ele começa a enterrar em buraco, né? O próprio Gilmar Mendes, na fase pré-PSDB da Lava Jato, dizia que o PT tinha promovido uma cleptocracia, né? E que eles tinham dinheiro lá para 4 eleições. Eu fico me perguntando, né? Com tanto dinheiro desse, o poder de corromper do PT é bastante grande e coloca em risco a democracia. Bom, vamos ver aí o desenrolar da eleição. Nós estamos a menos de 3 meses das eleições, cada vez mais acho que as pesquisas vão ser mais frequentes, o que elas vão nos mostrar. Falando em pesquisa, falando em eleição, nessa semana o Bolsonaro novamente questionou o processo eleitoral, né? As Forças Armadas parecem ter solicitado ao TSE os arquivos relativos à eleição de 2014 e 2018. Tati,
Você acha que nós temos motivos concretos para ter dúvidas em relação ao processo eleitoral? Ou, como muita gente defende, o Bolsonaro já está antevendo uma derrota e antevendo a derrota ele coloca o processo ele questiona o processo? Ou o Bolsonaro tem Eu acesso vou a trazer. mais coisas que a gente não sabe Não ainda? acho que ele tenha acesso a mais coisas. E eu acho que, vou falar assim, eleitoralmente falando, acho que é uma estratégia muito ruim da parte dele. Pensando se for um processo democrático, porque eu não acho que ele ganha jogando lenha, botando lenha nessa fogueira. Eu não acho que ele ganha simpatia nem votos do eleitor médio que não quer entrar nessa seara aí de novo. Já teve a votação no Congresso sobre voto eletrônico, já foi barrado. Então ele tem que move on, sabe, dessa história. Ele provou que teve fraude, ele disse que ia provar que teve fraude, daí não provou, e aí fica falando disso enquanto tem gente morrendo de fome no Brasil. Então, acho que eleitoralmente para ele é ruim, a não ser que ele realmente pense em caso perder, aí, assim, questionar o processo, talvez seja isso que ele tem em mente, questionar o processo democrático, tentar anular a eleição, tentar entrar com os militares, dar um golpe. Se for essa a ideia dele, ele está plantando isso. Mas para a democracia, eu acho que é um tiro no pé. E aí, Cleveland, o que você acha? O Bolsonaro tem motivos para desconfiar do processo eleitoral? Não tem? Ele está preocupado em ganhar novos eleitores? Ele está mandando um recado para alguém, tipo, olha, vocês não tentem me roubar, porque se roubarem eu viro a mesa. Qual é a estratégia do Bolsonaro? Ou é só mesmo proselitismo, propaganda eleitoral, criar tensão aí na disputa? Sei lá, viu, Marcelo? Eu acho que o que a gente tem de concreto aí é que o Bolsonaro ganhou nesse regime eleitoral que a gente está vivendo em primeiro lugar. Segundo ele, deveria ter ganho no primeiro turno na eleição passada. É, mas aí é outra história, né? Segundo ele, muita coisa é completamente diferente da realidade, mas enfim. Eu acho que se ele tem alguma razão para desconfiar do processo eleitoral, e eu diria processo eleitoral partidário, é a estrutura que a gente tem hoje que acaba com a democracia. Fundo eleitoral, fundo partidário milionário que dificulta a entrada de novos players nesse mercado político. Esse é um fator-chave aí que distorce todo o processo democrático. Você tem os caciques mandando nos grandes partidos e ninguém consegue entrar. Então, você tem um problema de eleição sob o ponto de vista democrático, mas é o nosso sistema eleitoral que está assim. Eu não diria que é a urna. É o status quo que criou um ambiente que você não consegue quebrar. E que você tem problemas de assimetria informacional que o eleitor não consegue saber quais são os candidatos que estão enrolados na política. O TSE, por exemplo, poderia colocar claramente quais são aqueles candidatos que têm acusações e que têm processos. E aí a pessoa que filtre e olhe e tem acesso a esse tipo de informação. Mas aí é lembrar aquele sambinha lá famoso dos anos 80, que se gritar, né? Não sobra Pois um. mas era isso que precisava, né? Se você quer ter democracia de fato, democracia pressupõe informação, transparência. E a gente não tem isso. Democracia pressupõe isonomia. A gente não tem isso com fundo eleitoral, fundo partidário. Então a gente tem uma série de outros problemas aí que a gente poderia discutir, mas não esse das urnas em particular. Enfim, acho que está tudo errado nesse país. Resumindo, é isso. Eu vou dar meu pitaquinho aqui, talvez com a devida vênia aos coleguinhas, abrir uma pequena divergência no seguinte sentido. Eu acho que o Brasil tem o Brasil pré-Lava Jato e o Brasil pós-reversão da sentença do Lula. Então, assim, no Brasil pré-Lava Jato, a gente sabia que tinha alguma coisa muito errada, mas a gente não tinha uma noção, não dava para quantificar. Hoje eu estava, inclusive, conversando, né? Quando você pensa que um gerenteco lá da Petrobras devolveu, sei lá, 400, 500 milhões, quer dizer, é um negócio para cair da cadeira, assustador. Porque se um gerente, não estou falando o diretor, o presidente da companhia, gerente, devolveu 400 e poucos milhões, do que a gente está falando? Se o Gedel, lá, deputado, tinha 51 milhões de reais de papel moeda na casa dele, ali era o pocket money do cara. Então, o que eu vejo? Nós estamos lidando com uma situação sem precedentes, em que um cara que foi condenado em todas as instâncias da nossa justiça, não mais podendo haver questionamento do mérito, discutir uma coisa que, inclusive, já havia sido discutido antes,
como o único caminho para colocar esse cara para ser eleito. Então, voltando ao exemplo que eu dei da capacidade do Pablo Escobar de corromper, dado a quantidade de dinheiro que esse cara tinha, eu não acho que seja muito diferente. E tem algumas coisas, que é que eu estava até conversando aqui hoje com meu amigo Rodrigo, que nos dá o prazer da sua presença, ainda que um pouquinho atrasado, não vou descontar, fique tranquilo. Mas eu fico assim, tem algumas coisas que me assustam. Por exemplo, eu nasci num país que todo mundo saía lá, ia para a rua, votava com a cédula e tal, e pô, nós evoluímos, criamos uma urna eletrônica. Pô, que legal, né? Acabou a eleição, dá um enter lá, rapidinho a gente já sabe que foi eleito. Pô, olha que bacana, legal, um avanço. Aí a gente avançou ainda mais, criamos lá o reconhecimento biométrico. Pô, que bacana, né? Um mecanismo que está em evolução. Aí você consegue recuperar, né? A reunião no TSE de lançamento da urna que teria ali o voto, que seria a possibilidade de você conferir ali fisicamente, caso houvesse necessidade. Você tem vídeos falando disso. No governo Lula isso tinha sido aprovado, sancionado pelo Lula. E aí hoje você sente uma dificuldade de avançar tecnologicamente no sistema. Você sente, por exemplo, por que carga. Ah, não é papel das Forças Armadas acompanhar as eleições. Por que não? Qual é o mal? Qual é o problema? Qual é a premissa que se parte de que as Forças Armadas não deveriam ser papel nesse processo? Então, se existe uma desconfiança prévia das Forças Armadas e da sua integridade em afiançar esse processo, ora, por que que essa mesma desconfiança, então, não recai sobre o próprio TSE, uma vez que os ministros não são nem um pouco conservadores em opinar sobre o que bem entendem, inclusive criticando candidatos que fazem parte do pleito? Quer dizer, é um negócio que, para mim, é assustador. Quando você vê um ministro que vai para fora do país falar mal do país, quando você vê esses ministros voando para cima de refletor que nem mariposa, opinando sobre tudo, quanto é que vai ser o Fla-Flu no final de semana? Quer dizer, os caras opinam. Então, eu acho que parece haver um certo temor, uma certa preocupação, e eu acho que essa preocupação deveria ser muito mais, né, oriunda de membros de um colegiado que, ignorando toda a estrutura legal do país, colocaram para participar de uma eleição um cara sobre o qual não há discussão de mérito da sua culpabilidade. Tanto é que o Lula não é inocente, esse processo todos vão recorrer, eventualmente vão cair por prescrição, pelo tempo, mas em nenhum momento está se questionando aquilo que foi materialmente provado que é a culpa do Lula. Então eu acho que a gente tem motivos razoáveis, sim, para ficar com as barbas super de molho nesse processo. Rodrigão, já vou colocar você aqui no meio da confusão. Nosso bate-papo aqui, a gente já tinha falado do Lula sobre morder e assoprar, mas a dúvida é a seguinte: essa semana o Bolsonaro colocou uma dúvida aí, as Forças Armadas pediram acesso aos arquivos da eleição 2014, 18, parece que existe ali uma predisposição com as Forças Armadas, e aí eu faço a pergunta: se existe uma premissa de desconfiança das Forças Armadas participarem desse processo, por que essa desconfiança não recairia, ou deve recair, ou recai, sobre o próprio TSE, o qual os membros fazem parte também do Supremo que liberou o Lula para participar da eleição? Então, essa é muito bom. Essa é a minha pergunta, né? A pergunta que eu me faço. Em primeiro lugar, vamos lá. As Forças Armadas são a instituição mais, se não a mais confiável, uma das mais confiáveis do Brasil em pesquisa Junto à população. Com a população. Então, a população confia muito nas Forças Armadas porque elas chegam em todos os cantos do Brasil e tudo mais, elas levam saúde, ela, né, acaba que muitas vezes as campanhas de vacinação, por exemplo, as vacinas são levadas pelas Forças Armadas, campanhas de saúde e tudo mais. E campanhas de segurança, quando necessário, a gente chama as Forças Armadas também para fazer. Então, são uma instituição que tem toda a confiança da população. Eu não vejo razão nenhuma para impedir que as Forças Armadas elas possam acompanhar o pleito e garantir que não haja fraudes nas eleições, inclusive porque elas já fazem isso, né? Elas fazem elas fazem a guarda das urnas eletrônicas, elas conduzem as urnas eletrônicas com segurança em alguns lugares, elas levam as urnas eletrônicas. Então, assim, faz todo sentido do mundo que elas também participem, vamos dizer assim, das apurações, enfim, da segurança
da própria eleição em si. Então, não vejo razão nenhuma, inclusive não vejo razão legal nenhuma para impedir que as Forças Armadas perguntem ao TSE como estão sendo feitas as coisas, inclusive porque foi a convite do TSE que elas estão participando disso, né? E antes de mais nada. Engraçado que todo mundo esquece isso, que foi o TSE que convidou as Forças Armadas, né? Convidou para dar trabalhar. Palpite, mas não era para dar palpite. Assim. Só para constar. Tem outro aspecto, o aspecto da segurança, né? Eu me sinto muito mais seguro com as Forças Armadas guardando as urnas, monitorando o processo eleitoral, do que propriamente outras instituições, né? Que, como você mencionou, são instituições que podem eventualmente estar aparelhadas, né? Só vai saber se não estão aparelhadas ou não, vai saber o que aconteceu nas sombras do poder, da nomeação desses ministros e tudo mais, né? Não sei de nada. Então, se as Forças Armadas estão lá, que elas têm uma outra dinâmica. Então, a conclusão eu só vejo isso como uma garantia da democracia, ao contrário do que diz, por exemplo, certos editoriais dizendo que isso é um absurdo. Eu não consigo entender qual é o absurdo. Não consigo entender como forças instituídas, que são órgãos de Estado, possam estar mais sob suspeição do que uma corte formada por membros que reverteram todo um processo legal e colocaram o Lula. Claro que eu acho que a maior tragédia de todas é a gente ainda estar discutindo se o Lula vai ganhar, se o Lula vai perder, se o Lula... Dado tudo que aconteceu, acho que isso é um vexame. O Lula ter 15% do eleitorado brasileiro já seria algo vexatório, a meu ver. Né? O Lula deveria ser... Eu acho que essa eleição talvez tenha uma única finalidade, oferecer ao Lula talvez a condenação, espero, que a justiça não foi capaz de dar, ser condenado pela população dizendo um não para ele. Mas se acabar a eleição e esse cara tiver 40, 45, 49% dos votos, já é algo, a meu ver, como brasileiro, para se envergonhar muito. Tati, quando eu estava falando, eu vi que você parecia que queria falar alguma coisinha aí, então fica à vontade. Eu estou me questionando aqui sobre os argumentos que vocês estão oferecendo, porque, bom, concordo plenamente com vocês que foi vexatório todo o processo do Lula, as anulações e tudo mais. Vocês conhecem a minha posição. Mas, assim, e aí, por causa disso, uma instituição vai começar a entrar na seara da outra e daqui a pouco o MEC vai entrar na... Mas eu acho que é exatamente por isso. O MEC vai entrar na saúde, porque aí o Ministério da Cultura vai entrar na Câmara dos Deputados e as Forças Armadas vai entrar em eleição que não... Quer dizer, as Forças Armadas, teoricamente, é a instituição responsável pela proteção das fronteiras brasileiras e também em casos de militarização e também em casos de uma guerra civil, alguma coisa interna, algumas questões mais militares. Então, eles vão começar a entrar em tudo porque parte da população confia mais nessa... Parte da população, eu digo porque é a visão de vocês que estão aqui. Eu tenho certeza que não é de toda a população brasileira. Mas é da maioria. Isso é estudo comprovado. A maioria da população tem nas forças... Não sei de que estudo vocês estão eu vou achar para você. A maioria da população tem as Forças Armadas como a instituição mais confiável do país. Não, legal, bom saber. Eu gostaria de ver esse dado, porque eu acho que tem uma parte da população, principalmente a galera mais da esquerda, centro-esquerda, que já não tem a mesma visão de militares, de polícia, de tudo isso, essa mesma Tatiana, confiança. Só para deixar claro, eu fui responsável, só para esclarecer, por muitos anos eu fui responsável pelo índice de confiança da justiça da FGV, em que nós fazíamos pesquisas de campo em 7 capitais, estratificado e tudo mais. E nessas pesquisas a gente alevantava quais eram as instituições mais confiáveis da população. Estavam lá, em primeiro lugar, geralmente as Forças Armadas. Como faz muitos anos que eu já não faço, não vou dizer que isso Mas continua. Eu vou dar como verdadeiro, não vou dar como verdadeiro esse fato, que tem uma grande confiança, e aí, por causa disso, as Forças Armadas vão começar a entrar em tudo, porque a população confia. Mas então, para que existem os pilares da democracia? Para que existem 3 poderes? Mas é isso exatamente. Cada instituição, cada um com o seu quadrado. Mas isso eu concordo com você perfeitamente. Eu acho que a teoria é essa mesmo. A questão é exatamente o que você falou. Os pilares da democracia, eles
estão e foram subvertidos. Eles começam a ser subvertidos. Então a gente vai chutar o pau e cada um Não, eu acho pode que se não. meter no quadrado do outro, Não, porque já que já eu acho jogou que a não. merda, Eu já tá acho que ventilador. é uma questão de peso e contrapeso. A partir do momento que você tem um STF, em que o presidente do STF diz o seguinte, não, de fato houve corrupção, mas foi por um negócio, mas foi por um detalhe jurídico. O detalhe jurídico, aliás, já tinha sido discutido por aquele colegiado. Eu concordo, mas então, eu acho por que causa disso a gente vai o efeito bagunçar toda a borboleta. nossa democracia. É o efeito borboleta. Acho que o Cleveland quer falar. Fala, Então, Cleveland. acho que é perigoso essa linha de raciocínio, mas vamos ouvir o Cleveland. Eu vou falar para concordar com a Tatiana. Infelizmente, nesse ponto, eu acho que a gente tem uma questão aí que é central, né? A razão das Forças Armadas estarem fora da discussão política é exatamente para elas não se meterem em política, né? E é uma instituição que carrega todo um poder armamentista e tudo mais num ambiente que você espera que ele esteja fora e não contaminado pela política. A hora que você traz os militares para dentro da política, você pode até contaminar o exército com toda essa bagunça toda que a gente vê na política brasileira. Então, a minha tendência é concordar muito com a Tatiana no seguinte sentido, e aquilo não é uma crítica à instituição exército. Eu acho que a instituição exército tem que, inclusive, ser preservada. Eu acho que a questão é a seguinte, se você tem uma coisa errada, você não se resolve uma coisa errada criando uma outra coisa errada. Se você resolve isso via democracia, via eleição, via melhoria do processo eleitoral, partidário e assim por diante, coisa que a gente não faz. O que a gente faz atualmente no Brasil é cada vez piorar, cada vez ir mais por um caminho que é um caminho que, se a gente não tomar cuidado, pode virar sem volta. Então, nada impede que amanhã ou depois você acabe contaminando as Forças Armadas e você chegue a uma situação que possa beirar, eu não estou falando que é isso que está acontecendo agora, mas possa beirar um ambiente antidemocrático. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, a gente precisa ter uma separação nesse sentido do exército de todo esse ambiente que a gente está vivendo. Mas aí é uma discussão meio que quem nasceu primeiro ovo a galinha, porque você falar em beirar um ambiente antidemocrático, me perdoa, eu acho que você está sendo extremamente otimista, generoso, porque nós já estamos num ambiente antidemocrático. Nós temos um processo... Então vamos jogar democracia no lixo de vez. Não, eu acho que não. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a partir do momento que você tem nós temos ali um equilíbrio entre os três poderes, tá certo? Um aplica as leis, um faz as leis e um é o executivo. A partir do momento que um desses poderes começa a interferir no outro, você quebra um equilíbrio. Então, a partir do momento que você tem um ministro do STF que diz o seguinte, já que o Congresso não legisla, nós vamos preencher as lacunas. Aí o Senado tem que empichá-lo. Ok, isso já está previsto nas nossas instituições Olha que legal. O Senado, aí por o Senado... pressão do povo, tem que empichar. Perfeito. Aí o Senado não cumpre esse papel. Aí a população precisa pressionar o Senado, votar em senadores que cumpram, enfim. Okay. Tudo dentro do processo democrático. Mas então, aonde é que está a ausência de democracia em que as Forças Armadas, que são chamadas para combater... Isso não está previsto na nossa... Mas onde que está dizendo que não pode? Se elas foram convidadas pelo TSE. Não, onde está escrito que pode? Onde está escrito que é função do Exército? Elas foram convidadas pelo TSE. Eles foram convidados para participar do processo. Erradamente, aí que está. Por quê? Erradamente. Não, mas o TSE convidou. Não foi o presidente da República que falou para elas irem lá. Muito menos as Forças Armadas. Rodrigo, mas eu vou além. Não, mas espera só um segundo, só para concluir. Eu vou além. Erro, então. Eu vou além. Eu acho que não existe premissa que desqualifique as Forças Armadas para participarem de um processo. Por exemplo, hoje a maior parte da inteligência, né, de combate a crimes cibernéticos do Brasil está nas Forças Armadas. Estão nos órgãos de inteligência do governo. Não estou jogando a capacidade deles então, eu estou jogando se é certo. Então, assim, deixa eu só colocar, no artigo 142, elas são destinadas a garantir os poderes constitucionais. Para mim, está justificado aí. Está garantindo. Se você tem um poder que exorbita do seu poder constitucional, em alguma medida, eu acho que eu não vejo. Mas assim, elas estão lá independentemente disso. Assim, eu realmente, assim, eu entendi qual que é o argumento. O argumento é dizer o seguinte: você está contaminando as Forças Armadas se você está chamando elas a participar do processo eleitoral. Esse que é o argumento. Eu estou errado? É isso. Você pode contaminar elas, porque elas estão ali participando do processo eleitoral. E ferindo o processo democrático, né? Oi?
Não, mas e ferindo o processo democrático, que não cabe dentro do processo eleitoral Não, mas democrático, elas estão não só cabe, esse fazendo uma papel não cabe fiscalização às quanto a... Forças Armadas. Tudo bem, mas é uma questão técnica. Elas têm a capacidade técnica de avaliar, por exemplo, se as urnas eletrônicas são... E se tiverem corruptas, se tiver uma corrupção lá dentro também, puxar a sardinha para um, para o outro. Da onde? Da Forças Então, Armadas? aí nós estamos fazendo a presunção de culpa das Forças Armadas e a presunção que não nos deu motivo para isso, não e a não é presunção presunção de culpa. inocência de um colegiado que cada vez mais se deslegitima pelo próprio uso equivocado das suas atribuições. Marcelo, não Eu é não presunção acho. de culpa, não é presunção de culpa das Forças Armadas. Eu disse exatamente o contrário, é preservá-la desse ambiente político. É o contrário, exatamente não se contaminar por tudo isso que está acontecendo ali. Cleveland, mas assim, ó... É tipo a rainha da Inglaterra, ela não se mete ali na eleição. Ela Não, mas você faz chega no livro. Quando que a dela, rainha da de chefe de Inglaterra tem que Estado. se meter nesse negócio? Qual é o momento? Nunca. Não, ela não se mete. Então, para que ela serve? Ela não serve para Assistiu nada? The Crown? Na realidade, só para a gente ter clareza, né? Desculpa, Tati, aí eu vou discordar um ponto de você. Na realidade, o poder moderador da rainha da Inglaterra, ele existe de fato. É diferente do caso das Forças Armadas aqui no Brasil. As Forças Armadas não têm um poder moderador. Não é para isso que servem as Forças Armadas. Tem uma Porque ela é discussão chefe de Estado, né? Tem uma discussão A sobre é isso, chefe de né, Estado Cleveland? e no Brasil... Essa não é uma questão Forças Armadas... pacificada, né, Cleveland? O artigo Não, mas 142... não é poder moderador, mas não é essa questão. A questão é assim, ela foi chamada pelo Poder Judiciário, TSE, para acompanhar o processo eleitoral. Ela poderia ter dito não, se fosse o presidente da República dizendo para as Forças Armadas acompanhar o processo eleitoral, eu teria desconfiança, eu acho isso muito estranho. Também mas acharia. não foi o presidente, não foi o executivo que mandou. Foi o As próprio... próprias Forças Armadas. É o próprio condutor do processo eleitoral, próprio condutor do processo eleitoral, chamou uma instituição que supostamente julgou idônea para acompanhar o processo eleitoral. Acho que é isso. E o pior de por tudo... que ela vai se furtar? A questão é... Vamos acompanhar os próximos acontecimentos. Então. Mas sim, não vejo por que ela vai se e furtar digo disso. mais, chamou para opinar e desqualificou as opiniões que foram dadas, aliás, de maneira pouco elegante. Né? Então, eu não tenho desconfiança nenhuma. Eu acho que se as Forças Armadas fossem incluídas no processo como fiadoras, né? Olha, vamos acompanhar também para dar... Eu acho que estaria robustecendo a democracia, porque se as Forças Armadas participarem desse processo e atestarem o resultado, não há o que se questionar. Agora, se você tem ali ministros se manifestando, se você tem ali uma inexplicável força contrária a que o processo seja mais evoluído, mais transparente, eu não sei. Acho que dá margem... Bom, Marcelo, conversa... só para finalizar, um único ponto. Pegando o artigo 142 citado pelo Rodrigo, se a gente for no inciso 5º desse artigo, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Eu não estou falando que ele estará afiliado. Quando eu falo não se contaminar, a ideia é exatamente afastar o militar desse ambiente político. Então, isso está na Constituição Federal. Isso essa é a minha preocupação. Não é a minha preocupação se militar é ruim, se é bom, se não, e eu concordo com você, por exemplo, eu tenho muita preocupação que você coloque as forças do Exército, né, em áreas dominadas por traficantes, porque elas podem também, por exemplo, serem corrompidas por traficantes. Um exemplo. Agora, essa mesma Constituição que você menciona diz que partido político não pode manter recursos no exterior e que isso é motivo de imediata extinção. Nem por isso o PT não deixa de estar aí, nem o Lula ser candidato. Concordo. É pano para manga. Essa conversa está só começando, falaremos mais sobre isso. Mas vamos falar sobre uma coisa que eu acho que é muito importante e ela tem vários aspectos a serem abordados. Nós tivemos uma lamentável ocorrência onde um simpatizante do Bolsonaro e um simpatizante petista trocaram tiros, né? Um foi na festa, chegou lá, gritou Bolsonaro, o outro tacou uma pedra, houve uma escalada de violência, o resultado a gente já sabe, né? O simpatizante petista lá, tesoureiro... Gritou Bolsonaro? Não, porque foi assim, a história, por tudo que eu li, pode ser que não seja assim. Havia uma festa de aniversário do tesoureiro do diretório do PT em Foz do Iguaçu, e a esposa dele tinha uma amiga, e o marido foi levar essa amiga na festa. Chegando na festa, ele, policial federal, e o outro policial municipal. Chegando na festa, ele se deparou com aquela decoração pró-Lula.
E aí ele falou que não ia deixar a mulher dele lá, foi manobrar o carro e gritou alguma coisa do tipo fora Lula, aqui é Bolsonaro. Aqui é Bolsonaro. Aqui é Bolsonaro. Aí o autor da festa lá jogou um copo, uma pedra, teve ali uma desavença. O cara saiu para casa e o cara que ficou já imaginou, sendo ele policial federal, que ele poderia voltar. Se armou, esperou ele voltar e de fato ele voltou, né? Atirou, trocaram tiros. Eu estou te procurando narrar os fatos na maior forma como eu tive acesso, por tudo que eu li. Baleado, o tesoureiro do PT também atingiu o policial federal, que sobreviveu, mas está em estado grave. Policial federal que, uma vez baleado no chão, foi também agredido pelos presentes da festa, chutaram a cabeça, inclusive o delegado responsável pelo inquérito está apurando se o quadro de saúde dele é oriundo dos tiros que tomou ou das agressões que sofreu, porque aqueles agressores também poderão ser enquadrados aí por uma tentativa dolosa de homicídio. Eu vou aqui subvertendo um pouco a ordem das coisas, dar a minha opinião. O que eu acho desse episódio? Obviamente que duas pessoas trocarem tiro e se matarem numa festa de aniversário é algo abominável, tem que ser absurdamente condenado, é o fim, é a barbárie, é o fundo do poço. O que a mim assusta é a pouca pudor das lideranças políticas em usarem esse evento de acordo com o seu interesse político. Porque, a meu ver, teve uma desavença que começou ali por uma simpatia política, mas poderia ter sido para a festa estar com a roupa do Corinthians e o outro ter gritado sou São Paulo. Então, assim, o trigger foi ali a coisa política, mas não é que o cara cometeu um atentado político. Olha, tá tendo uma reunião de petistas ali, vou lá e vou gritar lá, que vai, e pum, explodir todo mundo e ser um homem-bomba. Não, vou plantar uma bomba ali, vou colocar um sniper. Não foi isso, foi uma desavença acontecida num aniversário, lamentável, deplorável, uma pena que tenha acontecido isso. Começou mesmo por uma divergência ali entre simpatizantes políticos. Agora, querer transformar isso num evento político, explorar isso eleitoralmente, para mim é nojento, porque denota que quem está fazendo isso está pouco se importando com as pessoas que participaram daquela violência, especialmente o que morreu, né? Que foi agredido numa agressão desproporcional à agressão que antecedeu, né? E que acessa famílias, né? A mesma família do cara que atirou, porque não tem culpa nenhuma do ato dele, então ninguém está preocupado de verdade com essas famílias, é só questão do proselitismo. Sendo cavalheiro, e aí, Tati, o que você acha? Acho que não tinha a menor chance de não explorarem esse episódio politicamente. Assim, a gente está em véspera de eleição, tudo que acontece, as pessoas estão à flor da pele com essa polarização toda, e tudo que acontece vai ser usado politicamente. E o PT teve uma cena de todos sentadinhos, né? O Lula, a Gleisi, né? Todo mundo falando, ai, condenamos a violência, que é um absurdo. Então, assim, eles vão usar, já estão usando. Na minha avaliação, isso é ruim para o Bolsonaro, sim, porque ele tem ele tem um histórico, né? Discurso beligerante, né? Ele tem um discurso beligerante, ele está sempre com a arminha. O negócio da campanha dele foi arminha, faz arminha, tem aquele vamos metralhar a petezada. Então, assim, eu acompanho muitas páginas de esquerda para saber o que eles estão falando, e estão usando muito isso agora, né? Todas as frases que ele falou e o resultado, essa morte, né? Que na verdade, foi uma troca de tiros, mas quem entrou lá na festa do fulano e começou a atirar foi o bolsonarista. Então, isso acabou pegando muito mal para o lado do Bolsonaro. O pessoal começa a contar a história na parte que interessa, né? Mas foi ele, né? A história foi essa. Houve uma troca de tiros, sim, mas quem entrou na casa de quem lá? Uma atitude totalmente destemperada. Totalmente. Gritou, o outro tacou pedra, o outro atirou, e aí foi uma escalada de estupidez. Foi escalada, foi horrível, mas eles vão usar politicamente. Agora, o que me enoja muito, assim, quão unilateral esse pessoal né? Porque, inclusive, eu provoquei nessas páginas, falei assim, olha, acho lamentável, condenado esse tipo de atitude, né, de beligerância, tudo. Então, eu gostaria de ver a página condenando também o Lula quando foi lá e agradeceu o ex-vereador por ter praticamente jogado o manifestante contra um caminhão em movimento, quase matou o cara,
e depois foi lá agradecer, obrigada por ter me defendido lá na porta da prisão. Então, quando é o Lula, né, incitando a violência, falando legal, obrigada por quase ter matado um manifestante, aí é legal, é todo mundo quietinho, ninguém abre a boca. Quando é um eleitor do Bolsonaro, é aquele escarcéu todo. Então, realmente. E aí, Cleveland, aquele cara representa todo o eleitorado do Bolsonaro ou foi uma briga numa festa de aniversário que até teve a política como pano de fundo, mas um bando de retardados? Toda generalização é burra, né, Marcelo Porto? Começa por aí, tá? Mas eu acho que tem 3 questões chaves aí. A primeira questão primeiro, político vai explorar qualquer possibilidade de você atacar teu adversário politicamente. Então, isso já era sabido, ponto pacífico. Então, o Bolsonaro, o Lula... Mas não precisamos concordar, né? Porque a gente já sabia o que fazer, né? Não estou concordando, ao contrário. Quando um faz alguma coisa do tipo, pode saber que se der alguma merda vai acontecer isso. Sim, Ou não podia falar isso. Podia falar pi. Primeira coisa. Segunda coisa, os políticos deveriam ser mais responsáveis com suas falas. E eu digo isso do Bolsonaro, Lula, Aécio, seja quem for. Com certeza. Porque, de certa forma, você induz minimamente que seja as pessoas que não têm muito discernimento a ter um comportamento. E ainda que você não induz, isso vai ser usado contra você em momentos assim, né? Vai ser usado. Exato. Terceiro aspecto. Se não é recomendável, é pouco inteligente. Pois é. Terceiro aspecto. Eu não sei se esse é um caso que diz respeito a uma indução pelo comportamento de políticos, mas seja do Lula, seja do Bolsonaro. Mas o que a gente tem de concreto nessa história é que houve crime e que houve briga. E como houve briga, você tem que levar isso para a justiça, ponto. Sim, exatamente. Eu comparo uma situação dessa com essa maluquice que a gente tem no trânsito de São Paulo. Volta e meia você tem uma briga de trânsito. E a pessoa pode estar mais irritada por uma razão que foi induzida por outra pessoa, não. Mas o crime está dado lá e tem que ser condenado, ponto. Mais do que isso, eu não consigo falar. Eu também concordo. E aí, Rodrigão, foi um evento político, uma briga de aniversário, o assassino representa todos os eleitores do Bolsonaro. Como é que é? Como é que é essa régua? Um eleitor faz uma coisa, tem um peso, um candidato faz outra coisa, não tem peso nenhum. Como é que funciona isso? Estou de acordo aqui com a Tatiana e com o Cleveland, né? Vamos, assim, toda violência é condenável, não tem nenhuma justificativa de violência, a não ser que você esteja se defendendo dela, né? Certo. Então, assim, cara, é tudo lamentável, né? O sujeito não tinha que falar nada sobre a decoração da festa. Vai querer gritar tricolor no meio da Gaviões e não quer que aconteça nada? Seja bizarro, pelo menos prudente, né? Começa daí. Aí o sujeito que está lá não tem que jogar pedra, jogar cerveja em quem gritou também, né? Aí o sujeito vai embora. Para mim no trânsito, eu mando beijo. Não sei, às vezes eu acho que eles ficam mais putos. Aí o sujeito vai embora e vem dar tiro. Aí, cara, é tudo surreal, é tudo errado, entendeu? É tudo errado, não tem justificativa de nenhum lado. Esse é o ponto. Perfeito. A gente pode começar, não, ele falou lá e tudo, mas assim, entre ele ter falado uma coisa e ter gerado tiroteio, é uma loucura, né? Uma escalada de estupidez, é uma insanidade. É sem noção e tudo mais, entendeu? Esse é o aspecto. O outro aspecto que eu queria mencionar é que o sujeito está lá baleado, deitado no chão, e ele foi espancado. Não pode. Não tem o que dizer. O sujeito está baleado, está fora de combate, você vai espancar o cara sem direito à defesa. Eu não sei nem se isso é razão para o agravamento da saúde do cara. Isso é uma questão que o inquérito vai apurar, porque mas independentemente, né? Esse é linchamento. Não, é só para graduar qual é aquele cara que agrediu o cara baleado no chão, ele já vai ser indiciado. A questão é a gradação do indiciamento dele. Se foi só uma agressão que não teve uma consequência maior, ou se aquela agressão parte dependendo do quadro de saúde que apontar o laudo médico, também para uma tentativa de homicídio, né? Porque um cara deitado no chão, você chuta a cabeça dele. E aí você tem
Então, assim, esse é o aspecto do evento em si, né? Tá tudo errado, é um bando de animal dos dois lados. Esse é o fato. Esse é o Perfeito. fato. Não adianta. Aí você tem dois líderes nacionais que só tem uma atitude a fazer, é botar pano quente nisso. Só tem isso aqui não devia acontecer, violência não pode acontecer, a gente é contra a violência, a gente condena os dois lados, os dois deveriam falar isso. Cara, a gente devia concordar, e eles, os dirigentes máximos, né, os candidatos, deveriam concordar no mínimo nisso. Mas se não concorda no mínimo nisso, cara, que país nós estamos? E aí você vai ver que é assim, né? Ninguém esperava uma nota do Bolsonaro e a nota dele, para muitos, foi meramente protocolar, porque ele resgatou um tweet que ele deixou em 2018, onde ele já dizia que quem fizesse uso da violência, ele dispensava o apoio, né? Mas ali também dizia que o uso da violência era prerrogativa do outro lado. O Lula, quando condena a violência, atribui a culpa ao Bolsonaro pela sandice do camarada. Então, assim, no final das contas, cada um condena a violência, mas acaba de alguma maneira também Mas indiretamente. bota gasolina na fogueira, né? Cara, Apaga a tudo fogueira com louco, gasolina, né? Aquela Os caras condenada não conseguem nem e concordar que violência é inaceitável. Inaceitável. precisa O que a jogar gente para o time, de cá, de lá, esquerda, direita. o que nós aprendemos com isso? Se a gente for ser racional, a gente aprendeu que os dois são favoráveis à violência. Ponto. Os dois. É isso que a gente aprendeu. E é isso que a gente não quer. Ponto. Cara, é um absurdo. É um absurdo do começo ao fim. Não tem o que dizer. É um absurdo. Nós chegamos num. Eu acho que hoje o país, a polarização ela é saudável para a democracia, né? As fricções, o contraditório, a alternância de poder. Mas a sensação que eu tenho é que nós estamos chegando num. Assim, só o processo eleitoral incontestável poderá, se não pacificar, que eu acho que não vai pacificar, mas diminuir a tensão e manter ela dentro de um nível de controle, porque realmente nós estamos chegando à beira assim, do limite para ir por vias de fato. Porque quando você pega, por exemplo, que nem o caso do Lula, o descompromisso patológico dele com a verdade, o discurso dele falando sobre aquele maninho que empurrou o cara, não empurrou para me defender, ele ficou preso porque ele foi me defender. Ele não ficou preso porque ele jogou um cara que bateu com a cabeça no para-choque de um caminhão, não. Eu nem sei qual é o estado do sujeito. Não sei se teve sequela, alguém sabe? Ele ficou com sequelas e faleceu posteriormente, não por conta disso, mas ele ficou com um tipo de uma epilepsia por conta daquela pancada. Então, quer dizer, quando ele fala que o cara foi preso por defender ele, você fala, nossa, que injustiça. Preso por defender o Lula. Você imagina o cara tava dando, sei lá, uma paulada no Lula e tal, quando na verdade o cara tava lá gritando, fora Lula, Lula ladrão, alguma coisa assim. Então, realmente, eu acho que a gente está no, assim, só uma eleição incontestável em que todo mundo fale, bom, beleza, perdemos, como foi o caso da Dilma, né? A Dilma foi eleita, ali ficou aquele meio, teve o blackout, não tem, mas no final das contas a Dilma foi eleita, vida que segue, pronto. Acho que a gente vai precisar passar por isso. Amiguinhos, a gente está com um pouco avançado da hora aí pelo combinado, mas eu queria... Eu vou precisar ir. Então, Tati, eu vou Desculpa. vou me despedir de forma alguma, vou me despedir de você, mas vou colocar uma questão aqui para os meus amiguinhos, porque Bom, Tati, obrigado aí pela sua participação, tá? Deixa eu só dar o meu bola dentro e bola fora. Por favor. Não, só o meu bola fora antes de ir embora. Eu não quero que vocês pensem, que todos pensem que eu perseguo esta mulher. Não, mas o meu bola fora... Para quem é? Deixa eu ver. Vocês já sabem, né? Para a Anitta? Para a Anitta! E eu estou, inclusive, escrevendo sobre isso, porque mas foi uma surpresa ela... Surpreendente ela declarar o voto pro Lula, né? Quem poderia imaginar, uma surpresa, né? Mas isso toca num assunto, né? Como dizia o Homem-Aranha, com grande poder vem uma grande responsabilidade. E pessoas com muita influência, quando elas resolvem apoiar um candidato e influenciar uma eleição, elas têm uma grande responsabilidade. E eu me pergunto até que ponto ela estudou, né, o projeto do Lula, se ela leu, se ela sabe quais são as propostas, né, o que pensa. Não, eu estou de sacanagem, é uma provocação mesmo. Eu sei que não leu nada. Mas eu queria realmente entender como que esses artistas, influenciadores, populars, tomam
enfim, acho que é só para lacração mesmo, mas fica aí o meu bola fora. Eu tenho uma respostinha rápida para sua pergunta. Para mim são dois motivos: interesses pessoais próprios e realmente ficar bonito na foto. Se entender que a tribo acha que aquilo é bacana, eu quero ser bacana também. Então é isso aí, Tati. Obrigado pela sua participação, tá? Obrigada, gente. Valeu. Bom, tchau, Rodrigão tchau. e Cleveland, só queria fazer uma pergunta rápida aí, porque o Cleveland havia comentado, né? O que esses caras fizeram que agora o dólar vale mais que o euro? A minha pergunta rápida é o seguinte: o velho mundo, a Europa, está em decadência? Desde que nasceu. Desde sempre? Mais ou menos desde sempre. Não precisa ir muito longe, né? Eu vou pegar um caso que para mim, é o melhor exemplo de um país que não faz o que deve, a França. Dá uma olhada. Perfeito. Dá uma olhada o que a França faz, né? Em termos de cuidar das contas públicas, em termos de gerar eficiência em mercados, em termos de ter um mercado de trabalho mais livre. Virou até piada em série de Netflix, né? Como é que é o nome daquela série do Netflix que passava aquela menina numa agência? Emily em Paris, como é que é? Emily em Paris, né? Emily em Paris. Assim, é bem aquilo mesmo. Para quem conhece a França, tem uma parte que fala em demitir. É tão difícil demitir lá, mas é tão difícil demitir lá que simplesmente as pessoas têm dificuldade de contratar, né? Não, e tem um detalhe, né? Muitas pessoas lá optam de viver do seguro-desemprego, né? Sim, óbvio. É uma Mas opção de vida, né? Não é só lá, não. Isso na Suíça também acontece. Eu tive um colega suíço, amigo meu, que ele passou 6 meses aqui no Brasil, na minha casa, com bolsa do governo suíço, né? Então, alguém paga essa conta. E essa conta, ela entra no custo da ineficiência. Então, acho que, aos poucos, a tendência é que, se você não consertar a casa, o dólar vai valer sempre mais, cada vez mais do que o euro. Eu diria, na minha opinião, que esse problema e é delicado, e acho que tem que conversar com isso sobre profundidade e tudo, porque é muito tênue em alguns limites aí, mas eu acho que, assim, a própria falta de uma certa coragem e limite de defender os seus valores democráticos, civilizatórios, em relação a todo o radicalismo fundamentalista, né? Todo o fundamentalismo islâmico que tem feito da Europa palco, né? Hoje você tem bairros nas cercanias de Paris onde mulheres ocidentais não podem andar, onde são achincalhadas, né? Você tem isso acontece também em subúrbios de Londres. Então acho que essa falta também de defesa de alguns valores, sem que isso soe uma xenofobia ou um nacionalismo, não é isso, mas uma questão também de defesa de valores como liberdade de expressão, né? A gente viu o que aconteceu no Charlie Hebdo lá. E aí, Rodrigão, o que você acha, hein? A Europa está em decadência desde sempre, como o Cleveland falou, ou esse processo vem se acelerando? Não sei se é desde sempre, né? A Europa já teve a sua pujança no passado. A Espanha e Portugal já dividiram o mundo, né? Só lembrar, foi uma piada, tá, gente? Antes que alguém fale que eu disse isso de maneira séria, tá? Cara, eu acho assim. Tem uma força da tradição, né? Que é difícil de quebrar. Mas a Europa, ela vem passando por momentos difíceis, né? Então parece que ela adotou uma atitude de, sei lá, de contrição, né, em relação ao seu passado, que não é, né, necessariamente glorioso, e por isso ela vem adotando algumas né, condutas, a sua população de modo geral, né, que eu acho que são um tiro no pé, né, um tiro no próprio pé. Então você vê na parte de energia, fazer um gasoduto com a Rússia, né? Abrir mão de algumas prerrogativas que ela tinha, de algumas questões estratégicas e tudo, quando que ela tem capacidade de perceber quais são essas vulnerabilidades que ela tá se expondo, né? Então, assim, eu acho que tem um complexo de culpa, assim, que surgiu, não sei como, espero que desapareça um dia, e que leva a algumas condutas que são incríveis, né? Tipo, vou abrir as fronteiras indiscriminadamente,
sem medir muitas consequências disso, e a gente vê alguns atentados terroristas e tudo mais. Eu acho que um dia, vai voltar aos trilhos, né? Os trilhos da cultura, vamos dizer assim, de tentar expor uma tradição ocidental que ela tem, né? Não sei quando, mas eu acho que nesse momento ela está sofrendo muito pelos próprios erros oriundos, como eu disse, de uma espécie de complexo de culpa de um passado distante, que eu acho que hoje ninguém compartilha, que algumas coisas foram erradas, mas é que levaram ela a essa situação. Interessante essa Cara, sua visão de como se fosse um débito histórico que, ao final, pode custar sua própria existência, né? é isso, assim, é um negócio incrível isso, né? É incrível abrir mão sei lá, da sua própria soberania, de certa forma, né? Bom, Rodrigão, a bola está contigo. Vamos começar por você mesmo, hein? Se tiver bola dentro, bola fora, dica, Não pensei sugestão, nisso. citações, classificados, vendo Corsa 93, tá? Você que fala aí, tá? Suas considerações finais. Eu não pensei nisso. Deixa o Cleveland, se ele pensou, eu vou pensando aqui. E aí, Cleveland, você que está vindo de viagem, tem algum ditado lá Não, eu tenho andino? uma bola fora. Me lembrei o veto do governador do estado de São Paulo ao projeto de lei Da da Janaína? Janaína Pascoal, Conheço, eu acho. conheço gente que discorda de você. Ah, não sei, cara. Ela tem boas intenções. Eu acho que nós temos um problema maior que crianças que não são adotadas, justamente porque elas ficam muito tempo nos lares adotivos ali, né? Dos lares em que elas são colocadas. Eu acho que ela estava tentando resolver uma parte do problema. Não sei se é a melhor solução, mas era uma tentativa de resolver uma parte do Bom, o problema. senhor ainda terá tempo para uma bola dentro, uma dica. Enquanto isso, o senhor Cleveland, por favor, o senhor que volta de uma belíssima viagem, brindou seus amigos com imagens sensacionais e sensuais. Imagens sensacionais e sensuais. O senhor que numa das fotos foi um verdadeiro monumento à heterossexualidade, balançou estruturas, né? Por favor, O o senhor... Cleveland, só queria perguntar, você viajou sozinho? Então, sempre fica aquela Conte pergunta. mais. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada, que eu sou amigo, não vou falar nada. Beleza. As perguntas sempre é, nossa, foto bonita, quem será que tirou? Mas enfim, conta aí, Cleveland. Fala aí sua bola dentro, sua bola fora. A dica talvez pode falar um pouco da viagem. Conte aí. Não, minha bola fora vai para o Congresso por essa PEC kamikaze patrocinada pelo nosso querido presidente também, né? Enfim, e vai para o Congresso como praticamente um todo, exceção Novo, né? Que foi o único partido que de fato votou contra essa bagunça aí, Corajosamente que se diga. E alguns poucos políticos que também fizeram a mesma coisa. Bola dentro, deixa eu ver se eu tenho alguma bola dentro. Bola dentro, bola dentro, bola dentro. Putz, não me lembro assim. E a dica gente, eu sempre quis fazer a viagem para o deserto do Atacama, nunca tive oportunidade, fui dessa vez. Achei fantástico, mas o que mais me impressionou não foi o Atacama, que é lindíssimo, que vale a pena ir. O que mais me impressionou foi o deserto do Uyuni, da Bolívia. O salar, né? Salar, do Uyuni. Mas é mais do que isso, né? Porque até você chegar lá, você faz uma viagem sensacional. Eu fiz uma viagem de 4 dias pela Bolívia e foi, assim, uma experiência única. Tudo bem, você passa por perrengue, água gelada, Perrengue faz às parte. vezes. Faz parte para você contar a história, mas o lugar é lindíssimo, é imperdível. Eu sugiro que quem for faça um período de adaptação de uma semana, como eu fiz no Atacama, que São Pedro é um lugar mais baixo, porque lá para Bolívia você vai acima de Você faz São Paulo, 3.600 La metros. Paz, e de lá, de La Paz, você... É isso? Eu sugiro que você vá de São Paulo para Santiago, de Santiago para Calama, pegue um transfer até São Pedro, passe uma semana lá se adaptando, subindo, descendo, que quando você entrar na Bolívia você está muito mais adaptado, né? Porque a altitude lá não é brincadeira, é algo assim que não é fácil. Se você não estiver adaptado, você vai sentir Nosso mesmo. amigo Victor teve lá recentemente e penou por conta disso, né?
E ele fez La Paz, né? Via La Paz, né? Então, já é uma situação um pouco diferente. Beleza, bela dica. Bom, lembrou de alguma coisa, Rodrigão, antes de eu passar a régua aqui? Não, não lembrei isso. Não Bom, lembrei. então a bola fora vai para a violência, né? A violência é a falência da civilidade, é a falência da razão, né? É bola fora para quem explora a violência de forma política, né? É difícil esperar coisa diferente, mas não deixa de ser lamentável, né? A minha bola fora, desculpa, não, desculpa o ex-juiz Sérgio Moro, do qual eu sou fã da sua obra como juiz, mas a sua carreira política é uma sucessão de lambanças, né? Há quem apregou, a quem colhe nele, e cada dia mais, talvez com alguma razão, a peste de traidor, da forma como saiu do governo, né? Foi se aventurar na política através do Podemos, com o apadrinhamento do Álvaro Dias, deixou o partido meio na mão, veio para São Paulo numa mudança de domicílio eleitoral frustrada e, ao final, volta para o Paraná, onde de fato vivia, né? Onde de fato tem seu domicílio eleitoral, e agora anunciou a sua candidatura para o Senado, que tem direito a uma cadeira, ou seja, vai enfrentar nas urnas aí o próprio Álvaro Dias, o que para mim não tem outro nome que não seja trairagem. Então, lamentavelmente, falo com pesar, mais uma bola fora pro Moro. E uma bola fora para o Lula pelo discurso dele, né? Parabenizando, agradecendo, grato ao Maninho, que foi o cara que empurrou lá um manifestante que quase pagou com a vida, batendo com a cabeça no para-choque lá do caminhão. A bola dentro, eu vou dar para a torcida do Fluminense, pela belíssima festa de despedida que fez por Fred, goleador, muito bonita a festa. Eu vou dar uma bola dentro polêmica aqui. Eu sei que a cada redução de imposto deveria equivaler a uma redução de gastos, mas eu acho que, dadas as circunstâncias e dentro daquilo que era possível, a redução do ICMS para os combustíveis foi uma medida que vai atingir, gerar um benefício para muitas pessoas. Foi implementada da forma ideal? A meu ver, não. Deveria ter uma redução de custos. A gente deveria ter um mundo ideal onde esse ganho com a suposta redução pudesse ser distribuído de uma maneira mais equânime, mas eu acho que, de alguma maneira, essa medida gerou um sucesso, apesar Marcelo, de, como tantas coisas, ter um mais. Façam o seu mais, Cleveland. foi tão positiva que até gerou uma redução de preço lá nos Estados Unidos também, você viu? Você vê, o Bolsonaro é incrível, né, cara? Esse cara tem uma Cara, ele é incrível. capacidade, né, de interferir nos destinos do mundo. Aí, o tempo ainda lhe fará justiça, porque se o Obama ganhou o Nobel da Paz, porra, o Bolsonaro já faz jus ao seu, né? Enquanto o mundo está polarizado, trocou uma ideia ali com o Putin, agora está falando ali com o presidente da Ucrânia, já pensou, né? A pomba da paz, enfim. Então, a minha bola dentro vai ser para essa redução do ICMS. A minha dica, por conta de uma postagem que o meu amigo Cleveland fez num dos grupos, é assistir lá aquele filme que passou algumas vezes na sessão da tarde, com o genial e brilhante Peter Sellers, O Rato que Ruge, né? Esses dias o Cleveland brincava no nosso grupo que o Brasil deveria declarar guerra para os Estados Unidos, que assim eles vinham, invadiam, tomavam conta daqui, provavelmente a gente teria um destino melhor. Mas aí, lembrando o filme O Rato que Ruge, vai que a gente ganha a guerra, né, Cleveland? Então é Pois é, melhor, ia ser complicado, né? A por gente é até menor que azarado que é seja capaz de ganhar. por menor que seja o risco, é melhor não correr esse risco. Mas esse filme é sensacional, aliás, como toda a obra cinematográfica do Peter Sellers, genial, Inspetor Clouseau, Muito Além do Jardim, um baita de um... E aqui eu vou fazer duas citações, que acho que elas dizem muito respeito à nossa falta de responsabilidade fiscal, ao qual nós somos uma sociedade ainda subdesenvolvida. E a primeira frase é que a dor da disciplina é sempre melhor que a dor do arrependimento, é sempre menor, né? A dor da disciplina é sempre menor que a dor do arrependimento, né? E são suas escolhas o que vai determinar, né, o futuro, né? Não são as circunstâncias, mas as suas escolhas, né, que vai determinar o seu futuro. Essas duas citações, eu vou repetir aqui, eu não sei se a pronúncia está correta, Nido Kiben, que é o Naido Kiban, que é o diretor da High Point University, é um cara conhecido aí, um best-seller, mas acho que essas duas frases, elas dizem bem sobre o momento que a gente está falando, né? A dor da disciplina é sempre menor do que a dor do arrependimento, né? E são suas escolhas e não as circunstâncias que definem o seu futuro, né? Você vai chegar, você vai conseguir, dado aquilo que você escolher. Então é isso, meus amigos. Encontrar vocês é sempre muito bom. Se Deus quiser, na próxima semana, contando com a presença do Xará, que hoje se ausentou, e a gente espera
que ele volte na semana que vem. E o Vitor também, que está aí perambulando pelo mundo, rasgando, né, contando dinheiro na frente de pobre. Ontem eu fui para Itacoaxetuba, enquanto ele fica postando foto lá na London Tower e tal. Mas é isso aí, meus amigos. Conversar com vocês é sempre um grande prazer. Até semana que vem. Um abração. Um abração. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.